Olá, bom dia a todos os corações queridos e amados da nossa tão querida e amada Casa de Oração Bezerra de Menezes. Mais uma vez estamos aqui juntos num domingo, em torno do Evangelho, em torno da mensagem, em torno da doutrina espírita. E hoje nós vamos receber a fala através do nosso tão amado Robson Ferrer. E antes vamos nos preparar emocionalmente, mentalmente, vamos nos transportar para a nossa querida Copem. Vamos nos imaginar lá naquele salão, sempre preparado, harmonizado pela espiritualidade para nos receber. Vamos conectar os nossos corações para que a mensagem alcance, né, a nossa consciência, para que aos pouquinhos nós possamos todos os dias, cada dia um pouco mais, aprender e compreender o que nos é trazido pela espiritualidade, tá bom? Então convido a todos a fazer esse exercício de se transportar à casa de oração. Se imaginar adentrando a casa, se acomodando no salão doutrinário, sentindo a energia amorosa do ambiente. E juntos nós vamos fazer uma prece. A prece do Pai Nosso, a prece que nosso tão amado Mestre Jesus Cristo nos ensinou. Vamos lá? Vamos respirar com calma, com serenidade. Nos imaginar chegando até o salão doutrinário, nos acomodando. Vamos convidar os nossos anjos da guarda para estarem conosco neste instante. E vamos elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, rogando que a sua energia amorosa esteja junto a nós, pedindo pelo nosso planeta e por todos que habitam esta casa. E com os corações unidos, vamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Amém. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Vamos convidar agora o nosso querido Robson Ferrer para compartilhar a tela junto a nós. E para Robson, as nossas melhores vibrações sempre. Obrigado, Rafa. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Que bom estar aqui com você mais uma vez, viu? Um prazer, Robson, sempre uma alegria enorme. Igualmente. Bom dia a todos, muita paz. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja. Que bom estar de volta à nossa casa de oração Bezerra de Menezes, mesmo que na plataforma virtual, para que juntos possamos refletir sobre mais uma mensagem que os Espíritos nos trazem, hoje em particular, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, mais especificamente no capítulo 5, que foi intitulado como sendo Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E a mensagem específica desta manhã é a perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então fica aqui o meu abraço carinhoso, virtualmente, para todos os companheiros que nos acompanham, que nos seguem, hoje aqui pelo Cobem Play. As meninas, Tatiana e também a Rafaela Gazar, que sempre amorosamente nos acolhe, nos envolve nas suas vibrações de paz e nos dá toda a assessoria necessária para que o trabalho transcorra em clima de paz. Então fica aí nosso carinho e a nossa atenção para essas voluntárias queridas da COBEM, assim como também para todos que fazem parte dessa instituição querida que eu conheço desde pequeno e da qual eu também faço parte. Obrigado pela oportunidade desse retorno para falarmos então do tema perdas de pessoas amadas. Ainda hoje,
não é fácil lidar com esta realidade. Não temos certamente estrutura emocional e psicológica para encarar de forma saudável, equilibrada, conscienciosa a perda de alguém que nós amamos. Talvez seja ainda para nós a experiência mais difícil que um ser humano pode passar na sua existência. É desfazer-se desse laço afetivo do ponto de vista fisiológico presencial junto àquelas pessoas que dizemos amar. Se aquelas que não temos esse afeto, esta aproximação, não é algo muito fácil de lidar, embora muitas vezes aceitemos, compreendamos, quanto mais quando se dá na esfera do sentimento. Mais ainda quando esse sentimento está entrelaçado com a parte consanguínea, a parte familiar. Quando diz respeito, por exemplo, a um filho, a uma mãe, a um pai, a um irmão, alguém próximo dentro desse ambiente familiar com o qual convivemos, nutrimos afetos, construímos sentimentos, que vivemos durante décadas juntos e de uma hora para outra surge o que nós chamamos da morte prematura, dessa perda. Quando esses entes queridos se encontram em processos enfermiços de doenças, de limitações físicas, nós não conseguimos suportar a dor da partida, pedimos aos céus para que possa mantê-lo por mais um tempo, quanto mais quando se dá de uma forma abrupta, de uma forma inesperada, quando o telefone toca de madrugada, nos dizendo que aquela pessoa que tanto amamos desencarnou. É uma dor dilacerante. É como se uma espada fosse cravada no nosso peito e, por falta de uma estrutura emocional e psicológica, não temos condições de suportar. É como se uma parte de nós ali fosse junta. Porque fato é, em particular nas relações pais e filhos, é que nunca se esquece a morte de um ente querido. Em particular, e já o dissemos, quando se trata de um filho. E se esse filho estiver em tenridade, visto que, dentro do ideal humano transitório no qual nós nos encontramos, planejamos um futuro de sucesso, de felicidade, de bem-estar, de conquistas para esse ser amado e querido, que nós nos desvelamos nos cuidados, na atenção, que varamos madrugadas a fio, sem conta, para sustentar na sua segurança, na sua alimentação, na sua higiene, na sua educação, que suamos para prover as suas necessidades físicas, intelectuais, e de repente a vida nos arrebata da presença, da convivência. Isso tem uma dor quase que insuportável e que nós a carregamos para a vida inteira. Assim como para uma mãe o filho nunca cresce, por mais idade que ele tenha, assim também para uma mãe nunca se esquece a morte de um filho. Leva esse sentimento, muitas vezes, e esta dor mudas para o túmulo. Por esta razão, disse Jesus nessa bem-aventurança: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não apenas porque sofrem, não apenas porque choram,
não apenas porque estão passando pelas dores e as aflições do mundo como o nosso, de provas e de expiações, mas porque compreendem o motivo da dor, da aflição. Entendem o para quê da experiência amarga e difícil. Porque muitos são aqueles também que se revoltam, que viram as costas para Deus, acreditando ter sido ele injusto para comigo, para com aquele que perdeu seu ente querido. E quanto menos idade tiver aquele ser, quanto menos protegido ele se encontrava, mais a dor é mais forte. E para aceitarmos, é preciso um movimento hérculeo, um movimento de dentro para fora, que nem sempre temos estrutura emocional e psicológica, que é mesmo física, para aceitar e para retomar a condução das nossas vidas. Visto que muitos também empacam, paralisam-se, perdem o hálito de viver, o sentido da existência. Muitos deixam de comer, de se alimentar, de viver suas vidas, de trabalhar, porque adentram em processos depressivos, processos de dor psíquica, precisando quase sempre de um acompanhamento nesta ordem psicológica. E ainda assim, quando tem, não conseguem superar. Porque perderam seu norte, perderam o sentido do existir. E é por esta razão que o espírito Sansão, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863, ele vai nos apresentar essa mensagem, que, diga-se de passagem, encontra-se no capítulo mais longo do Evangelho. E sempre quando eu trato desse capítulo, eu faço essa referência, possivelmente por ser ainda um mundo de provas e de expiações, em que a dor e a aflição fazem muito mais parte, se encontra muito mais presente no cotidiano de nossas vidas do que as benesses, as conquistas, as felicidades, os sorrisos. Então, vêm os espíritos, juntamente com Kardec, que vão se apropriar de várias passagens e textos relativos a esta questão da compreensão do porquê ainda sofremos. Haja vista que nenhum de nós passa pela aflição sem que haja uma necessidade, um aprendizado. E quando eu não a compreendo e não apreendo a lição, ela retorna, de alguma sorte, em outros aspectos, de outras maneiras e formas, até que nós possamos consolidar o aprendizado. Sendo assim, antes de adentrarmos propriamente no tema desta manhã, discorrendo sobre a mensagem, já que ela é pequena, dá para a gente acompanhar o texto de Sansão, nós vamos encontrar, ainda no capítulo 5, justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições. Isso apazigua, isso diminui o impacto emocional quando entendemos racionalmente as causas anteriores e as atuais das aflições. Porque quando falamos dessas perdas prematuras, normalmente são quando se dão em crianças, em jovens, que nada fizeram na sua atual existência para passar por aquela dor. E quando não está diretamente ligada às ações perpetradas de forma consciente ou inconscientemente, elas se encontram no passado, em outras existências. Mas é preciso que nós partamos desse pressuposto que consolida o pensamento da doutrina espírita: a preexistência da alma, a imortalidade da alma, a continuidade da vida, e ao mesmo tempo de que, disse Jesus, não sairemos daqui, desses mundos provacionais e expiatórios, sem que antes nos ajustemos com a lei esta que se encontra na consciência,
no cerne do nosso ser. E é preciso liquidar os débitos do passado, as ações mal feitas ou mal baratadas, para que possamos seguir livre para novos voos, novos aprendizados. Então, entender as causas atuais e as causas anteriores vai nos dar, se não uma erradicação, um livramento total da dor, mas vai nos dar o suporte para entender que antes de ser o meu filho, antes de ser aquela pessoa que eu tanto amo e queria estar comigo, que estivesse comigo, é filho de Deus tal qual eu. E que está em prova, que está em expiação, muitas vezes, que está dando o seu testemunho de fidelidade. E quando não foi ele o autor da desdita, da separação, da saída prematura, não temos por que nos desesperar. Não temos por que nos afligir. O luto é necessário, faz parte ainda do nosso existir existencial. Mas manter-se nele é sempre uma escolha, nunca motivo da perda. Por esta razão, possivelmente, dissera Jesus àquele jovem que já pretendia segui-lo, mas que preferiu antes enterrar o seu pai, que acabara de desencarnar. E Jesus lhe foi enfático: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Isso é importante para não ficarmos dominados pela dor, pelo sofrimento, acreditando que é consequência da perda do ente amado. Porque o amor não se perderá. A convivência continuará em outros níveis, em outros planos, mas continuaremos juntos e nos reencontraremos. É o que diz toda a literatura básica e complementar da doutrina espírita, da qual eu preciso compreender e aceitar, lógica e racionalmente. E aí a gente vai entender que os motivos de resignação, que é outro tema do capítulo, vai nos dar um alívio, um salvo-conduto, vai nos dar um apaziguamento, uma leveza, para olhar até a vida com uma certa tristeza, mas para não nos afundarmos nela, para dizer, hoje é um domingo do dia 13 de fevereiro, preciso respirar, preciso de ar, revitalizar, preciso voltar à vida. E dar um basta naquele luto que eu dou negando a possibilidade de viver. De continuar com aqueles outros que ficaram. Porque Deus me tirou um, mas me deixou outros tantos com os quais eu posso nutrir e continuar amando e sendo amado. O esquecimento do passado, o suicídio e a loucura, e vem então as instruções dos espíritos, quando trata do bem e do mal sofrer, o mal e o remédio. Felicidade não é desse mundo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silêncio e outros temas que estão elencados aqui e que têm uma correlação com o tema maior. E este que é motivo para as nossas reflexões matinais. Como compreender a perda das pessoas amadas? Primeiro ponto que gostaríamos de dizer antes de lermos o texto de Samson é entender que os nossos filhos não são nossos filhos. São espíritos em processos de aprendizado naquela encarnação, que momentaneamente, transitoriamente, estão comigo sob a minha tutela. Que nos amamos, se os amamos,
para construirmos os laços de liberdade, de desfazermos os nós que nós construímos ao longo dos nossos reencontros passados. E que nesta viemos para nos reconciliar ou para reforçar o amor que já tínhamos iniciado anteriormente. Então vem o espírito, ex-membro dessa sociedade espírita parisiense, fundada por Kardec, que começa dizendo assim: quando a morte ceifa nas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Reparem, anotem, escrita esse texto ou esta mensagem em 1863. Conta aí quanto tempo. Mas ela continua tão atual depois de 100 e tantos anos, quanto se fosse hoje, com a pandemia. Quantas foram as mães e os pais que se viram nesta situação da perda dos seus filhos queridos por conta do Covid-19, do vírus? Quantos viveram esta aflição mórbida por conta da saída supostamente precipitada daquele que levara tão pouco tempo no corpo? E quantos não foram aqueles que propagaram igualmente a ideia de que Deus é injusto? De que Deus me castigou, me abandonou, e com isso se revoltaram contra Deus, negando-o sob todas as formas e possibilidades. Tornaram-se anticristos, antideuses. Porque eles estavam sofrendo, porque continuam brigando consigo e com Deus e com a vida. Ou então, como diz o texto, tirou-me uma pessoa que tinha todo um futuro pela frente. Eu já tinha planejado, enquanto pai, enquanto mãe, o seu futuro. Seria um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro, seria pai de família, me daria tantos netos, teria uma condição social e profissional vantajosa, porque seguiriam as nossas profissões, seguiriam os nossos conselhos, mas que Deus me tirou. Por que isso? Vem a revolta muda quando não velada. Pobres crianças, diriam os espíritos. Sansão continua então dizendo, e me parece que esse é o parágrafo central da mensagem. Vejamos. Humanos que somos todos ainda. Humanos. É nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra. Perdão. Acima do terra, a terra da vida. Do planeta Terra. É o que ele fala, o trocadilho. É preciso que nós nos elevemos acima do planeta Terra, a terra da vida, que é a vida espiritual. Porque se eu não parto do princípio que sou espírito imortal, qualquer discurso que façamos, qualquer aconselhamento, perde o sentido, não tem impacto, não é inoculado naquele ser, porque estará fechado para qualquer possibilidade de entendimento. E quantas vezes, enquanto atendentes fraternos,
Quantas vezes, como profissional da psicologia, dos processos terapêuticos, já não ouvimos esse tipo de fala, esse comportamento. Essa não aceitação, a negação de que deixai aos mortos a responsabilidade de enterrarem seus mortos. Porque a morte não existe. Porque somos espíritos imortais. E a vida continua. Então precisamos nos elevar do terra, planeta, para a terra prometida por Jesus, o reino de Deus, que começa no planeta Terra. Hoje, agora. Ante as provas, a superação dela. A resignação ativa, o aceite da vontade de Deus, porque compreende melhor a destinação e as necessidades dos seus filhos do que nós, que somos apenas meros tutores, condutores daqueles, quando fazemos bem feito a tarefa. Mas seguindo, ele ainda vai dizer: para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, que pode ser na perda do ente querido. Porque somente mais tarde, passado um tempo, não necessariamente encarnatoriamente, mas passado o tempo em que nós avançamos para um outro nível de consciência, aquele nível que é o nível do sono, sem sono e acordado. Aquele nível do despertamento do self e do aplacamento do ego, em que despertamos para as verdades divinas. Compreendemos o que ele vai dizer mais adiante. A sábia previdência onde pensar divisar a cega fatalidade do destino. Porque muitas vezes é a justificativa. Foi a fatalidade. Deus quis assim, ponto. Foi o karma dele. Fecha-se questão. Sem compreender que tinha um aprendizado, tinha uma lição. Por que a vez questiona ele? São duas perguntas que eu deixo aqui para vocês, para nós, ante a experiência possível. Por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Não apenas nesse quesito, mas entre outras tantas possibilidades. Por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, que é tão injusta, que é tão limitada, é tão transitória, enquanto que a primeira divina é eterna, é amorosa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Qual se fosse uma pessoa que gosta de ver o sofrimento dos seus filhos? Claro que não. Evidentemente que não. Nada se faz para abrandar o coração dos que estão vivendo essa experiência. Nada se faz sem um fim inteligente. E seja qual for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. Se eu estou nesse nível. Agora de manhã, deixa eu fazer aqui uma propaganda. Pouco antes de começar a live de hoje, nós estávamos numa atividade diária, às 7h45, começa aqui no canal Roteiro Espírita, o nosso, que é o Bom Dia, e nós trouxemos um videozinho de Haroldo Dutra Dias, de uma live que ele fez possivelmente ano passado, nesse período da pandemia, em que ele faz um recorte, a pessoa que mandou o videozinho para o WhatsApp, o recorte
de uma dessas lives em que ele falava sobre um trecho do sermão profético de Jesus em Mateus, capítulo 27, em que diz mais ou menos assim: aqueles que se encontram em cima do telhado não desçam para pegar os seus pertences. E a partir daí o Haroldo vai discorrer sobre o sentido metafórico dessa fala de Jesus. E ele então vai discorrer exatamente sobre essas ideias. De que aqueles que já se encontram em um nível de consciência mais apurada, mais elevada, e ele faz uma correlação com o que traz André Luiz no livro No Mundo Maior, quando vai tratar da casa mental e daqueles 3 níveis de consciência ou da consciência, é o estágio mais elevado dessa consciência, em que você consegue ver a justiça divina, o para-quê das coisas, em que ele vai nos apresentar a ideia de que o sofrimento tem um para-quê e uma razão. E nós não devemos descer desse telhado, desse estágio de vibração que nos encontramos, que a doutrina espírita nos faculta pela condição da racionalidade, do entendimento, da lógica, para fazermos parte daqueles grupos que ainda não estão devidamente assenhorados do conhecimento da verdade que liberta. E somos mais um, nos deixando afligir, nos deixando revoltar, nos deixando levar pela insanidade da massa. E é o que muitas vezes acontece. Porque enquanto estamos de bem com a vida, enquanto nada nos acontece, nos atinge, nós acreditamos em Deus e nos espíritos. Nós somos fiéis, não é assim? Eu sou fiel. Beleza, tudo bem. Mas quando surge a dor, a perda, a morte prematura, é aí que a gente vai ver quem é quem. E não estou falando dos outros, estou falando de nós espíritas. Dos ditos trabalhadores da última hora. Daqueles que foram dado acesso à verdade que liberta. Aqueles que comungaram proximamente da fala de Jesus e da sua vivência. Daqueles que estão sendo recrutados a fazerem parte desse novo amanhecer, dessa nova era. E quão poucos de nós, espíritas, estaremos nesse novo amanhecer desta nova era, que foi a live que nós fizemos ontem, às 19 horas, em que Emmanuel, em uma passagem do livro Pão Nosso, me parece que é de número 68, 67, mais ou menos, ele intitula Necessitamos acordar. E fato, o momento nos pede acordar para a vida, para o sentido existencial da existência, para que não vivamos toda ela apenas na configuração de humanos, de ego, de corpo, transitoriamente vivendo das necessidades do mundo, embora não sejamos dele, pontuou Jesus à época. Que precisávamos estar nele, mas não precisaríamos ser deles, porque nós somos da terra da vida, no dizer de Samson. Ou eu entendo isso, ou eu vivo isso, ou de pouco adiantou conhecer isso. Porque voltaremos à pátria da vida que é espiritual, questão 149 do Livro dos Espíritos. O que acontece com a alma no instante da morte? E eles tão somente responderam: volta a ser espírito. Retorna ao mundo espiritual de onde saiu temporariamente. É só isso. Continuam vivos, se eu acredito nessa teoria. Mas é preciso, enquanto alma, viver isso nos testemunhos da vida, nas provas, nas expiações, nos momentos mais acerbos em que a dor, o sofrimento nos abate.
Porque se abateu no vizinho da minha porta ao lado do meu prédio, do meu andar, por que não pode bater também no meu, na minha porta? Porque eu sou espírita, porque eu faço live, porque eu sou da Casa de Oração Bezerra de Menezes, sou diretor, presidente, porque eu sou passista, porque eu sou isso ou aquilo? Não. Nós vimos agora, na pandemia, quantos entes queridos nossos da COBEM retornaram na pandemia. E quem imaginaria que eles fossem? Quem de nós? Só em lembrá-los nos emociona. Quem de nós? Incluiu na lista dos desencarnados da Covid essas pessoas queridas, que convivemos dia a dia, um ano antes, dois, lado a lado, subindo e descendo as escadas da COBEM. Particularmente, creio eu que nenhum de nós. Porque a gente imagina só que é o outro que vai sofrer da Covid, que vai ficar sem ar, que vai ser levado para o hospital de madrugada, precisando de um respirador. Quanto mais incluir o filho amado. Hã? Dá para pensar? Deveria. Devemos. Para que quando a notícia chegue via Zap, deixa eu abrir aqui um parêntese também, porque eu acho que isso é importante. Ainda nesse trabalho que nós fazemos de manhã, todos os dias, bom dia aí, no sábado é bom dia aí com o Evangelho, em que nós pegamos o livro do Evangelho e estudamos aqui a partir das 8 horas, no roteiro. E um desses dias, eu estava fazendo a live, fazendo o trabalho, e sem querer olhei para a tela do celular que estava na minha frente e vinha uma notificação de um amigo nosso, Cláudio Emanuel Abdala, que todos conhecem, dizendo assim: seu Léo desencarnou. Eu acho que todo mundo conhece seu Léo, né? Fiz muita palestra aí na COBEM. Uma pessoa queridíssima, uma alma belíssima, que eu não sei nem se todos da COBEM sabem, viu? Talvez seja até impactante para alguns. Seu Léo, Léo Virgildo Santana, desencarnou tem aproximadamente um mês e meio. E eu estava na live, falando as besteiras de sempre, e aí olhei assim, sem querer, e vi lá a mensagem: seu Léo acaba de desencarnar. Eu fui tomado de uma emoção tão grande que eu não consegui seguir com o trabalho. Porque é uma pessoa que eu tinha muito fortemente no meu coração, que eu conheci na COBEM, lá na época da Fonte Nova Propaganda de seu Fernando Mascarenhas, de quem eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no início da minha vida profissional. E seu Léo era o contador da Fonte Nova Propaganda. Ficava aqui, ó, no pé da ladeira, onde hoje é esse negócio de lava jato. Era ali a Fonte Nova Propaganda. E seu Fernando era o proprietário da empresa. E aí ele me colocou lá e a gente foi trabalhando, enfim. E seu Léo, eu conheci lá e de lá não esqueci mais seu Léo. Passei a fazer palestra no Luz e Caridade, que fica ali no Barbalho, enfim. E um laço de amizade, de carinho, de respeito, de filho para com o pai. E a vida até recentemente, e engraçado, viu, rapidinho, eu acho que isso está incluso, perda de pessoas amadas. O engraçado é que uma semana antes, 15 dias, no máximo um mês antes, eu não sou muito bom de tempo, lá o pessoal do Luz e Caridade me convidou para fazer a live. Eu falei dele, aí fiquei lá brincando em relação a ele, e fiz a live, beleza. E ele já vinha em um processo de saúde um pouco debilitado, entrando e saindo do hospital, enfim. 3 ou 4 dias antes, seu Léo ligou aqui para casa para saber como é que eu estava. Seu Léo ligou para... Já tinha ligado uma vez, Márcia atendeu, eu não estava. E aí, algum tempo depois, ele me ligou. 3 dias depois, ou 4, não foi uma semana, seu Léo desencarnou. Rapaz, foi uma dor que eu senti, que há muito tempo eu não senti.
a perda de uma pessoa amada, e que não era da família física consanguínea, mas espiritual. Então a gente não espera, fechando parênteses e a história, a gente não espera que esses fatos se deem, eles acontecem. Mas incluir na lista de possíveis desencarnados, isso é possível. Sem achar que está agorando, como a gente dizia antigamente. Sem achar que a gente está amaldiçoando, creus credo. E que coisa mais infeliz pensar que a mãe vai morrer de Covid, que a mãe pode deixar de existir amanhã. Que coisa, você não ama a sua mãe, não? Não é assim que a gente pensa? Com perdão da expressão. Pura ignorância. É falta de entendimento da lei. Não é desejar, é incluir, porque estamos vivos no corpo. E se estamos no vivo, no corpo, ninguém garante acordar amanhã no corpo. Ninguém garante que o filho querido, o aluno querido, lembrando Tatiana, quando ela trouxe nos bastidores o exemplo dela de professora, viu, Tati? Ninguém garante que o meu aluno querido da sala, que eu vou encontrar amanhã virtualmente, vai estar na sala virtual. Ou um dos colegas vão dizer, olhe, fulano de tal morreu ontem, não acordou. Teve um mal súbito e desencarnou. E aí? E aí? Faz o quê? Vai xingar Deus? Vai ficar revoltado com Deus? Não. É uma alma em provação. Está fazendo quando não fez de forma consciente e precipitada, está resgatando o seu débito. É um regresso feliz. Nesse ponto, me permito apresentar a vocês esse livro. Acho que ninguém aqui conhece, a não ser os mais antigos da Cobem, da minha geração. Talvez uma Ivete, se tiver, Marinalva, não sei bem. Os mais antigos, embora eu só tenha 25 anos, viu? Feliz Regresso. É uma psicografia de Chico, em que ele, através de espíritos diversos, hoje esses livros não tem mais, é fato. Acho que a maioria aqui não conhece esse livro, mas nós então nunca ouviu falar dele. Possivelmente. São relatos de espíritos jovens prematuramente que desencarnaram. E que voltaram através da pena ilibada de Chico Xavier para dizer que a vida continuava. Que, por sinal, nós do canal Roteiro Espírita vamos fazer um trabalho com esse livro. Porque a gente precisa, as casas espíritas, de um modo geral, não trabalham esse tema morte. Fala-se, mas muito aligeradamente. Não se aprofunda, não se prepara para morrer. Não se discute o tema dentro de seminários. Pode ver. Qual foi o último seminário que você viu aí de grande porte falando sobre morte? Fala dos mortos, mas não do processo educativo. Então nós temos aqui inúmeros relatos de jovens que desencarnaram com as suas mais diferentes situações. Porque não importa se vai ser de avião, de navio, se de Covid na pandemia. Está voltando, e é isso que importa. Cumprir as suas missões. É o que o Sansão está trazendo aqui. E eu abri aqui aleatoriamente, encontrei esse aqui, não vou ler toda por conta do tempo, desse jovem, que é chamado Mauro Lima. E o mais interessante é que nesse livro eles têm todas as informações, todas, que eles dão, os espíritos. Detalhes, experiências, situações que comprovam que são os mensageiros. Nome de pai, de mãe, data que desencarnou, tudo como desencarnou, situações que eles viveram apenas como pais e filhos, na intimidade do lar, comprovando a existência da alma, para consolar essas almas aflitas. Como hoje nós vemos de uma forma pálida, esses trabalhos são feitos de cartas consoladoras, em que alguns médios saem Brasil afora, nas reuniões médium com fazia Chico, uma tentativa de reproduzir Chico Xavier, quando estava lá em Pedro Leopoldo, em Uberaba, enquanto a doutrinária acontecia, ele ia psicografando e no sinal ia chamando as pessoas e entregando as cartas. Hoje tem alguns que se arvoram
a fazer isso sem nenhum julgamento, só trazendo o fato. Então, rapidamente, ele vai dizer aqui, Mauro Lima, nascimento 7/10/61, desencarnado em 6/7/77. Logo, eu fiz uma conta, não sei se eu acertei, 45 anos de desencarnado. Provavelmente já está encarnado, talvez sim, talvez não. Aí ele traz pessoas e fatos, irmãos, Miriam, Edson, Toninho, Antoninho, avós, Cecílio, Lira, Parará, ele vai trazendo todos os dados comprobatórios de que realmente é a criatura. Morava em São Bento, cidade de São Bento do Sapucaí, lá em São Paulo. E aí o que eu quero trazer, na verdade, é assim, ó, é esse ponto. E aí eu vou pedir a licença para ler. Aceitar a vida, diz Mauro, através de Chico. Tem mais coisas, mas eu vou me ater só a esse ponto. Aceitar a vida, acreditar na vida é nossa obrigação, porque a vida nos pertence. As provas nos alcançam e, por vezes, as esperanças se desfazem. Habitualmente, a morte aparece e rasga-nos o peito em sofrimento. A perda de um ente amado é uma dor irreparável. A misericórdia de Deus, porém, nos protege, nos acolhe e nos abre novos caminhos para a vida imperecível. Se tiver alguém vivendo essa experiência, se não agora, mais tarde, acredite nisso, pense nisso, reflete sobre isso, de suma importância. E eu vou repetir. A misericórdia de Deus, porém, nos protege, nos acolhe, nos abre novos caminhos para a vida imperecível. A vida continua, estuante e bela, mais ainda do que antes. Mauro Lira emerge do acidente cruel, clareando o caminho dos familiares, qual fonte de luz. Mostra com detalhes a própria personalidade, deslastimar o modo com que se lhe assinalou a desencarnação. Salvar um simples brinquedo de skate. Me lembrei agora do meu skate. Na autoestrada e ser colhido por um caminhão de carga pesada. Suas desculpas ante os companheiros, seu amor aos pais e irmãos, e informações surpreendentes em seus comunicados. São verdadeiras revelações para a família a lhe marcarem nossa nova vida. Um pouco de socorro à saudade, um pouco mais de paz, uma esperança a mais no reencontro, que provavelmente já deva ter acontecido. Foi buscar na estrada, lá na rodovia aqui citada, um skate que deve ter saído dos pés ou das mãos, e encontra de frente fatalmente o caminhão que lhe tira a vida. Não estava na programação, mas aconteceu por um ato inconsciente e deliberado. Poderia estar dentro de um plano de possibilidades, mas sempre há a escolha de quem assim o faz. A dor não tem conta. O espírita não chora, não se desespera, não sente dor porque entende que a vida continua? Claro que sim. Claro que sim. Não vive o luto? Claro que sim. Deve até. Precisa até. Tem que ir até. Precisa respeitar o luto. Agora a gente não precisa viver no luto. Há uma diferença capital. Mas é o meu filho, eu o amava. Sim, qual o problema? Continue amando, continue sentindo a falta. Mas viva a vida, porque ele está seguindo a sua vida. E Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Seja por motivo de suicídio, seja por motivo de drogas, seja por motivo de assalto, seja por motivo de acidente automobilístico, seja por uma questão de afogamento. Quantas pessoas, quantos jovens estão morrendo afogados nesses dias de pandemia? Recentemente eu vi um relato de um desses jovens que somente agora, um mês depois, o corpo foi achado no rio. Ele deu um pulo, se afogou, ninguém mais o achou. E tantos outros casos aparentemente absurdos, mas são vias de saída da alma que precisa retornar, fazer esse regresso feliz, quando não precipitados de forma consciente.
Mesmo para os ditos suicidas indiretos, a presença de Deus, como para os diretos, estão presentes. Porque Deus é amor. É o que Sansão vem nos apresentar antes de nós fecharmos aqui. Só esse parágrafo. Se vocês quiserem ler o restante, fica aí o convite por conta do tempo. E aí ele vai fechando esse segundo parágrafo dizendo assim, deixa eu ver, me achar aqui também, viu? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina. A gente não para pensar quando está bem, quanto mais quando está sofrendo. Razão regeneradora e os vossos miseráveis, é palavra de Sansão, fosse eu, estavam aí me bombando, viu? Os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundárias consideração que os atirareis para o último plano. Ai, se nós tivéssemos consciência disso. Em Rafa, em Tati, em galera, não estou nem olhando o chat, viu? Senão me perco nas ideias. Se nós revisássemos, se nós buscássemos na consciência todas as dores que vos advêm, nelas encontraríamos sempre uma razão divina do para quê. Razão regeneradora e os vossos miseráveis, fúteis interesses se tornariam de tão secundária consideração que não choraria tanto, que os atirareis para o último plano. Não se revoltaria, entenderia que é da vontade de Deus. Isso não é ser indiferente à dor, por favor. Isso é não dizer que não ama, longe disso, que não está sentindo, mas entendendo que somos espíritos que são de Deus, sopram de onde querem e vêm de onde lhe aprouver. E aí ele vai trazendo outras considerações que eu vou suprimir para ficar com o último capítulo, o último parágrafo. Vós que compreendeis, isso é para nós, espíritas, cobenianos, tá bom? Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, consolações que secam as lágrimas. Ou elas advêm de alegria e de felicidade, de paz. Porque a gente pode chorar também por estar em paz, gratos por reconhecer que, apesar da dor, eles estão bem, eles sobreviveram. Estão seguindo as suas vidas e um dia nós nos reencontraremos. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão por vir que o soberano Senhor prometeu. Vinde a mim, encerro, todos vós que se achais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o capítulo 6, o Cristo Consolador do Evangelho. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês, permitindo Deus que outras vezes aconteça. Muita paz, que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Obrigado a todos. Meninas, acabei. Olá, Robson. Que fala deliciosa. O entendimento do que você nos trouxe,
a doutrina espírita Consolador não tira a dor, tira o desespero. Nos tira do desespero. E como nós temos que ser gratos, né? Como nós precisamos ser gratos ao Cristo por viver essa experiência, tendo encontrado a luz do Espiritismo. A morte é o caminho que todos nós teremos que passar. Todos aqueles que amamos terão que passar. Mas a morte do Espírito tem um outro sabor. Viver a experiência de se separar momentaneamente daqueles que amamos. Junto ao Espírito, junto ao entendimento que a vida que nós devemos enfrentar uma outra proporção, outro sabor. Agradecer pela fala sempre, pedir a espiritualidade que agora conduza esse momento de prece e que leve aos nossos entes queridos amados, todos nós temos, uma rosa em nome do amor que sentimos por eles. E vamos fortalecer, como o Robson trouxe a fala aqui do Espírito da Verdade, a nossa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos debruçar acerca do Evangelho e do Espiritismo, do estudo sério de suas obras, sem fortalecer esse vínculo de confiança com Jesus. Então, agradecer a Robson mais uma vez, a todos pela presença, e vamos levar o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Rogamos ao Mestre Jesus que conduza os nossos entes queridos numa rosa. Em nosso nome, em nome do amor, fortalecendo esse elo espiritual. E pedindo ao Pai que acolha todos que passam por essa vida, no seu soberano amor. Vamos rogar ao Pai Criador que nos envolva em nossos lares, que nos fortaleça, nos fortaleça como seres humanos, como família, que nós possamos sermos este testemunho, a grandeza e a bondade, que espalham a vida. Que Jesus esteja com todos. Jesus nos fortaleça mais um dia nessa experiência e sempre, hoje